Ao envolver um homem em seus braços, você vai além do simples contato físico. Você estabelece comunicação direta com uma dimensão dele que raramente se expõe a outras pessoas. Muitas mulheres presumem que os homens possuem simplicidade quanto à demonstração física de carinho, porém a realidade revela-se bem mais intrincada, repleta de vínculos emocionais e dotada de uma força superior ao que se possa supor. Um envolvimento pode provocar nele sensações de ser desejado, valorizado, compreendido ou totalmente ignorado. E assim que você compreende de que maneira 4 elementos discretos transformam um envolvimento de agradável para memorável, a reação dele em relação a você se modifica imediatamente. Não se trata de conquista, não tem relação com aparência sensual e tampouco com esforço excessivo. Trata-se de estar presente, de intencionalidade, de despertar nele aquela porção que só se ativa ao perceber a energia feminina de uma forma que o estabiliza ao invés de oprimi-lo. Os homens não expressam isso verbalmente, não de forma explícita, porém experimentam essa sensação sempre que uma mulher se aproxima. Por essa razão, a menor modificação na maneira como você o envolve pode enviar uma vibração intensa por todo o seu sistema emocional sem necessidade de pronunciar qualquer palavra. E sim, há um instante particular num envolvimento que praticamente todas as mulheres negligenciam. Um instante que pode transformar o interesse de um homem de morno para intenso. Retornarei a este ponto em breve. Anteriormente, você necessita compreender algo fundamental sobre os homens. Eles não se sentem atraídos pela impecabilidade, sentem-se atraídos pela forma como se sentem ao seu lado. O físico de um homem reage antes do intelecto dele. Ao envolvê-lo, o sistema nervoso dele imediatamente investiga em busca de familiaridade, aconchego, propósito. E percebe se você está segurando-o por obrigação ou porque genuinamente deseja sua proximidade. E aqui está algo que numerosas mulheres não notam. Os homens desejam segurança emocional num envolvimento tanto quanto as mulheres. Simplesmente possuem menos permissão para demonstrar isso. Quando você o toca com convicção, quando seu físico comunica, estou aqui por escolha própria, algo nele relaxa, se descobre e permanece atento. É neste ponto que o interesse surge, não através da aparência, não mediante palavras, mas através de um instante de clareza emocional camuflado de intimidade. Mas permita-me pausar neste ponto e questioná-la sobre algo. Você já envolveu um homem e percebeu todo o corpo dele se transformar, como se ele de repente se derretesse em você ou se afastasse sem refletir? Se já experimentou, você já conhece quão poderoso isso pode ser. Se não experimentou ainda, você está prestes a descobrir, porque quando você aprende a ativar esse instinto nele, ele não esquecerá como você o fez se sentir. E não, isso não representa manipulação, é conexão. É compreender a linguagem emocional que os homens raramente verbalizam, mas sempre respondem. Reflita sobre a última ocasião em que você envolveu alguém e se sentiu completamente presente, sem representar, sem raciocinar, apenas existindo naquele instante. Esta é a energia que ele percebe quando um envolvimento penetra direto no âmago dele. E o paradoxo é que as 4 coisas que provocam a maior diferença são frequentemente aquelas que ninguém ensina às mulheres. Pequenas modificações, toques precisos, tempo que parece natural, mas que atinge o ponto emocional exatamente correto. Uma dessas coisas não demanda movimento algum. Outra envolve uma pausa que parece simples demais para ter importância, mas causa mais impacto do que você antecipa. E uma delas é tão instintivo que depois que você executar uma vez, questionará por que nunca fez anteriormente. Essas 4 coisas não o controlam. Elas o atraem, fazem ele desejar mais sem você perseguir, solicitar ou sugerir.
Elas acendem curiosidade nele, do tipo que ele experimenta no peito e não no intelecto. E se você já se questionou por que algumas mulheres fazem os homens se aproximarem, abaixarem a proteção ou segurarem um pouco mais, é por esta razão. Então, antes de detalharmos cada uma, você necessita compreender a transformação emocional que ocorre bem antes de um homem decidir que deseja você mais próxima, porque sem isso, nada mais que você realize vai funcionar da maneira que deveria. Existe um instante em todo envolvimento tão veloz que a maioria nunca percebe, onde o físico de um homem toma uma decisão silenciosa sobre você. Ocorre antes dele apertar os braços, antes dele respirar, antes dele apoiar o peso nele. É o instante em que o sistema nervoso dele questiona: ela está me encontrando ou ela está se protegendo? Esse meio segundo determina tudo: o grau de interesse dele, o grau de abertura dele, o grau de envolvimento emocional. E é o instante em que sua presença o puxa para dentro ou passa direto por ele. É aqui que a primeira coisa simples inicia. Harmonize a energia dele antes de tocá-lo. Não espelhando, não imitando, mas suavizando o suficiente para sinalizar: estou aqui com você, e não apenas ao seu lado. Os homens percebem isso instantaneamente. Uma mulher que o envolve com a mente em outro lugar parece vazio, mas uma mulher que respira uma vez verdadeiramente, logo antes de alcançá-lo, cria um espaço de pouso emocional dentro dele que ele nem sabia que aguardava. Essa respiração modifica sua energia inteira. Comunica ao corpo dele que você é intencional, não automática. Comunica para ele desacelerar também. E quando as energias de vocês se encontram, ao invés de colidirem, o envolvimento transforma-se em algo muito mais profundo que contato físico. É aqui que o interesse começa a se formar nos bastidores. A segunda coisa é igualmente simples, mas 2 vezes mais poderosa. Não apresse o primeiro ponto de contato. A maioria das mulheres toca rápido demais. Braços para cima, corpo para dentro, fechamento. Mas quando você permite que suas mãos façam contato 1 segundo antes do corpo inteiro chegar, isso envia um sinal completamente diferente. Seu toque comunica: quero sentir você, ao invés de vamos logo com isso. Esse atraso de 1 segundo derrete os homens, faz com que ele se sinta escolhido e não apenas envolvido. É uma resposta primitiva nele que o faz te segurar mais próxima sem perceber que está fazendo. E aqui está a parte que ninguém conta. Os homens anseiam por saborear. Eles são assim. E os corpos deles respondem quando uma mulher se move devagar o suficiente para eles sentirem cada momento ao invés de saltar para o final. Agora tem uma terceira coisa, e essa é tão sutil que parece silenciosa demais para ter importância. A pausa no auge do envolvimento. Isso não é um aperto, não é agarrar, é quietude. Um único batimento onde seu corpo para de se mover e simplesmente existe contra o dele. A maioria das mulheres pula isso. Elas envolvem, apertam, soltam. Mas aquela quietude, aquele instante pequeno de presença, diferencia num homem. O corpo dele interpreta como confiança, como aconchego, como sinceridade emocional. Faz com que ele se sinta visto e não apenas seguro. E para um homem que raramente se sente emocionalmente seguro com alguém, aquela quietude transforma-se em inesquecível. Ele talvez não verbalize isso conscientemente, possivelmente nem compreenda o motivo, porém seu organismo guardará essa memória. A quarta estratégia transforma completamente a dinâmica e praticamente nenhuma mulher considera: o modo como você encerra o contato físico. A grande maioria finaliza um abraço similar a um cumprimento formal, veloz e cortês. Porém, quando você afrouxa delicadamente as mãos primeiro, quando seus membros se desfazem antes do corpo se distanciar,
Quando você estabelece uma retirada suave e afetuosa, ao invés de uma separação abrupta, você transmite uma mensagem que atinge diretamente a dimensão emocional dele. Comunica a ele que você não estava meramente cumprindo o protocolo no abraço. Você permaneceu, você demonstrou interesse, não de maneira calculada, mas de forma genuinamente feminina que ele não antecipou. Essa liberação gradual estabelece contraste, deixa uma marca, fazendo-o questionar internamente. Por qual razão isso foi tão especial? E esse questionamento representa a centelha do desejo por repetir a experiência. Porém, existe algo ainda mais fundamental operando sob toda essa dinâmica. Algo que nós, mulheres, frequentemente negligenciamos. A atração masculina se intensifica no momento silencioso posterior ao abraço. Aqueles breves instantes onde ele está regulando a respiração, se reorientando, retornando à consciência corporal completa. Se sua partida deixa a consciência dele tranquila e o tórax aquecido, ele não apenas desejará você, sentirá sua ausência antes mesmo da separação física. E este é precisamente o instante em que ele passa a desejar sua companhia, muito antes de admitir isso conscientemente. A maioria das mulheres acredita que o encanto de um abraço ocorre durante o contato físico nos braços dele. Porém, o que verdadeiramente impacta um homem é tudo aquilo que persiste imediatamente após. O brilho emocional, uma transformação silenciosa internamente, a maneira como o organismo dele interpreta sua presença quando vocês não estão mais em contato. Os homens não processam isso racionalmente, eles experienciam. E quanto mais um homem experiencia algo, em detrimento de raciocinar sobre aquilo, mais profundamente aquilo se fixa internamente. É precisamente por isso que o término de um abraço possui tanta influência quanto o início. Quando você se distancia, estabeleça um vazio proposital, um espaço saudoso que a mente e o organismo dele necessitam preencher. E aquilo que ele experiencia naquele vazio determina se ele deseja aproximação ou prossegue adiante. É neste ponto que o momento certo se torna fundamental. Se você se afastar precipitadamente, sinaliza que foi meramente cortesia, não conexão genuína. Se permanece excessivamente, sem propósito claro, transforma-se em pressão ao invés de desejo. Porém, quando você libera gradualmente mãos delicadas, respiração constante, energia acolhedora, você ativa algo que ele raramente vivencia, uma sensação de ser apreciado sem ser pressionado. Portanto, isso imediatamente te distingue de praticamente toda mulher que ele já abraçou. Os homens não estão habituados a se sentirem desejados de uma forma que não seja sexual ou transacional. Não estão familiarizados com uma mulher os abraçando simplesmente porque deseja sentir sua presença, e não porque aguarda algo como retribuição. Então, quando você oferece a ele um abraço que parece emocionalmente protegido, fundamentado e proposital, ele se aquieta internamente, verdadeiramente aquieta. Essa quietude representa o início do anseio. E aqui está algo que poucas mulheres compreendem. O desejo masculino não se inflama pela eletricidade, se inflama pela nitidez. Quando um abraço oferece a ele clareza sobre como se sente próximo a você. Quando ele experiencia tranquilidade, ao invés de confusão. Quando o peito dele amacia, ao invés de contrair. É precisamente aí que ele deseja mais. Não por urgência, mas por ressonância. Então, no instante em que você se afasta, permita que seus olhos encontrem os dele por apenas um momento. Não com intensidade excessiva, não com expectativa, mas com calor, sutil, delicado e constante. Aquele momento de contato visual estabelece uma impressão emocional muito mais profunda que palavras. Comunica a ele: estou presente, percebo você e não estou fingindo.
Os homens anseiam por isso. Anseiam ser percebidos sem serem julgados, sentidos sem serem avaliados, seguros sem serem testados. Seus olhos completam o que seus braços iniciaram. Eles o fundamentam. Permitem que ele se questione por qual motivo sua presença parece distinta. E esse questionamento se amplifica quanto mais tempo ele reflete sobre você. É por isso que você não verbaliza imediatamente. Permita que exista uma pausa de silêncio. Deixe-o permanecer no eco do que acabou de ocorrer. Naquele silêncio, a mente dele começa a revisar o momento, investigando o motivo pelo qual ele subitamente se sente aquecido, fundamentado ou inesperadamente atraído por você. Ele não encontrará uma resposta. E é exatamente isso que o atrai mais profundamente. O desejo se desenvolve no mistério e você se transforma no mistério. Porém, aqui, as coisas se tornam belamente irônicas. Os homens são frequentemente caracterizados como os emocionalmente diretos. Porém, quando você o abraça desta forma, quando corresponde à energia dele, desacelera seu contato, pausa na quietude e o libera gentilmente, você ativa dimensões dentro dele que não revela para ninguém. Uma dimensão protetora, a dimensão terna, a dimensão fundamentada, a dimensão que somente emerge quando ele se sente simultaneamente seguro e desafiado. E é aqui que uma transformação emocional acontece completamente. Ele para de pensar em você como agradável, simpática ou encantadora. Ele passa a te perceber como feminina, fundamentada, magnética, o tipo de mulher cuja presença o faz se erguer, respirar mais profundamente e se sentir mais autêntico. Essa é a sensação que os homens buscam. Não aparência, não encanto superficial, não perfeição. Presença. Sua presença. E uma verdade mais profunda é esta. Quando um abraço o deixa mais centrado do que estava antes de você tocar, ele não apenas desejará você, buscará você, iniciará mais. Inclinará, lembrará e ansiará pelo próximo momento em que conseguir experienciar aquela mesma transformação silenciosa e poderosa dentro dele. Uma transformação que somente você estabeleceu.